Ô, o Juca, na hora que eu tô terminando, o Juca chega. O E Juca aí. aí, professor? Fala, meu queridão, como é que você tá? Graças ao Pai Celestial, bem, né? Melhor estraga. Tem andado sumido, rapaz? Curtindo um pouco a vida, né? Porque, assim, nem só de redes sociais viverá o homem, né? Dá pra Legal. ouvir meu áudio aí, professor? Não Tá sei se bom, ó, tá legal. Mas tá tá bem de legal. saúde, tá tudo tranquilo? Pô, pra quem tá com meio século de vida, eu acho que eu Que tô bem, bom, cara. rapaz. Tá com meio século. Meio século. Eu tô na ponta, ano que vem eu completo meio século. Pois é. Aí eu tava futricando aqui na internet e vi, se eu voltar a crer no Pai Celestial, pô, eu tava vendo aí a live aí, não sei, posso estar equivocado, né? Não, eu não voltei a crer, não vejo. Veja, como dizia minha mãe, né? Minha mãe usava uma expressão, talvez a sua também. Dessa água nunca beberei. Né? Não sei se você pegou isso, Peguei. mas como um ser humano ínfimo, limitado e formado por convicções, a gente ousa dizer. Eu não vejo para mim qualquer perspectiva hoje de acreditar em qualquer coisa. Uhum. A única coisa que eu não posso deixar de acreditar é que eu não posso explicar experiências verdadeiras. Então, ou seja, eu acredito que as pessoas que possuem uma crença, possuem uma fé, elas vivem uma experiência verdadeira. E uma coisa é a experiência verdadeira e a experiência real quanto à legitimidade do objeto dessa experiência. Porque são plurais essas experiências e, portanto, muito íntimas. É de foro muito privativo das pessoas. E, portanto, eu ridicularizar uma pessoa que acredita, que vive uma experiência, que professa, que comunga, sabe, que tem aquilo como um modelo de vida e ela é feliz com aquilo, isso para mim não é ser um pensador, é ser alguém avesso a uma crença, entende? E a live de hoje, falando do psicólogo ateu Daniel Gontijo, foi o que eu falei, se você, não sei se você assistiu ali Não. aquele coisa, foi porque ele mesmo sendo uma pessoa, sendo um ateu, vamos tirar aqui o psicólogo, ele sendo um ateu, ele levantou pautas muito sérias, só que ele é psicólogo. Entre elas foi Jesus nunca existiu, depois sobre a Bíblia, e ele fez um vídeo dizendo que foi denunciado, né, ao Conselho Federal de Psicólogo, sem ter agredido, ofendido de fato qualquer pessoa no âmbito da fé. Foi entendido que a prática dele, naquele âmbito, ela foi uma prática evasiva, né, de vamos dizer, domínio mais da psicologia quanto ciência em relação à fé das pessoas. Então, eu não sei se você assistiu, como você não falou que não Não, assistiu. não tinha assistido, não, mas não estou entendendo o que você está falando. Mas assim, o senhor acredita que Alexandre o Grande existiu? Se eu acredito, Sim. olha, O eu não conquistador? posso falar eu acredito. A gente trabalha com aquele conceito aristotélico de verossimilhança. O Alexandre, existem muitos achados sobre o Alexandre, documentos, entre outros, e relatos que não são de fé. São relatos de enfrentamentos militares, formações de sociedades, dinâmicas culturais, e nenhuma delas é de mito. Nenhuma delas é de teologia, nenhuma delas é de sobrenatural. Por exemplo, você não acha um relato grego sobre Alexandre que ele tenha ganho uma guerra porque um deus sobrenatural, por exemplo, deu um cajado para ele tocar numa água e a água abrir. Ou o seu exército entre a Índia e a Síria, tomando toda aquela extensão, tivesse sofrendo e esperando cair comidinha do céu. Então você não tem contos desses filósofos como Alexandre o Grande, Homero, Platão, Sócrates, que sejam textos de fé. Num bom tom da palavra, mitologia. Então, com base nisso, eu não acredito. Com base nisso, eu aceito a possibilidade
de que por estas histórias não serem relatos de fé, de comunidades e de crença, são muito mais plausíveis de serem históricas do que narrativas como de um Moisés, de um Abraão, de um Enoque que foi transladado, um outro que teve um carro com um redemoinho, o outro que jogou uma capa e um Jordão abriu, o outro que andou sobre a água, o outro que falou para um morto ressuscitar. Essa é a minha posição. Entendo, mas assim, muitos dessas pessoas históricas, né, às vezes tem 20, 40, 100, quando muito, 200, 300 documentos, alguns pouco mais, mas, dando um exemplo, Cristo tem mais de 24 mil. Aí, o cara pegar assim, dizer que não existe, falar, papagaio fala, né? Todo mundo, o corvo fala. Agora, provar, complicado. Então, assim, eu tenho um amigo que é psiquiatra, cara formado, ajuda muita gente, muito conhecido, famoso, é terraplanista, não vou aqui citar nomes, que eu não quero interferir na vida dele, e tem uma fé inabalável na existência de um ser. Eu digo ser porque cada religião tenta representar Deus da melhor maneira que ele cabe, puxar a sardinha para o seu lado, e a gente sabe que o que criou tudo está acima de todas essas religiões. É por isso que eu não pertenço a religião nenhuma. E também não ando aqui bitolado, tentando convencer ninguém a acreditar em Deus, essas coisas. Se quiser acreditar bem, não quiser, foda-se. Até é bom que tem mais espaço, se tiver salvação para mim, entendeu? Então, não tem esse negócio de, o bichinho tem que... Não, foda-se, meu irmão. Eu tô na batalha aqui, eu sou um diamante bruto tentando ser lapidado. Olha, para você ter ideia, para você virar diamante, você tem que aguentar uma pressão gigantesca. Carvão tem em todo canto, carvão não tem valor. Agora deixa o carvão se transformar em diamante para ver como ele brilha e tem um valor absurdo, né? Então é aquele negócio, mas para isso o carvão tem que aguentar uma pressão esmagadora. E eu aguento essa pressão. Muitos aí desistem no meio do caminho porque eu não aguento a pressão. Então, foda-se, eu não tô aqui, não sou paladino da justiça, tô aqui para salvar ninguém. Agora é o seguinte, esse papo de que a ciência explica tudo, que a ciência resolve, isso é besteira, rapaz, é balela. Eu passei muitos anos pesquisando a ciência, as lacunas são gigantescas, as falhas são absurdas, tem muita coisa que não se explica, sentimento, amor, tristeza, angústia, Concordo. vontade de construir, de vencer, a vontade de proteger, você dá a vida por outro ser humano. Se a gente fosse só reações químicas, esses sentimentos estariam de lado. Agora, sim, ele tem direito de falar o que falou. O problema é que as pessoas hoje se ofendem com tudo. Eu me ofendo. Por exemplo, eu sou terraplanista. Tem uma Bíblia aqui de quase 200 anos, tem a Terra plana dentro. Não sei se eu já demonstrar aqui, que acho muito bonito. Que Jesus aqui. E sou bem atacado por causa disso. E para mim tá de boa. Mesmo? Eu acho que tem que ter liberdade de expressão mesmo. Agora, às vezes... Você é atacado também por essas coisas? Hã? Aqui, ó, as falas dele. Vou só colocar as falas dele no início aqui para você ouvir. Olha aqui, professor. Deixa eu ver. Linda. Ah, Cosmovisão do povo hebreu. Tá tudo tá. em inglês, tem quase 200 anos. Legal. É o que? É pequena ela, né? Média, não é tão pequena não, mediana. Qual é a tradução? Tem aí? Não, ela tá em inglês, ela não tá traduzida não. Não, mas qual? Mas ela tá em inglês, mas tem qual a versão dela? Ela tá em inglês? Em inglês. Legal, ilustrada ainda, né? Ilustrada. Ela é bem difícil de conseguir e cara, pra falar a verdade, que não... Mas eu tenho aqui, e é uma das poucas que tem a cosmovisão do povo hebreu dentro. Você não encontra mais, agora já vem a terra bolota mijona dentro. O bagulho agora tá tenso. Aqui, deixa eu só colocar aqui as falas dele, entre outras, tá? Uma foi essa aqui, ó. Tranquilo. Jesus nunca ressuscitou. Imagine, ele é ateu e psicólogo, né? Cara, isso foi alguma das falas. Tem a outra que ele vai falar da Bíblia e tal. E olha, aqui a questão é, um cara ser denunciado porque... Eu entendo que o que ele falou aí realmente é muito difícil
uma pessoa que está longe da espiritualidade, de pesquisar essas coisas, acreditar num negócio desse. Mas, se você for ver o que é vida, vida era para ser matéria orgânica. Para mim estar vivo, eu preciso de oxigênio, que não é matéria orgânica. Eu preciso de água, 75% do meu corpo é água, não é matéria orgânica. Eu preciso de ferro, eu preciso de certas moléculas que não são matéria orgânica. Então, assim, como eu posso provar até que eu estou vivo? É até complicado isso. Veja só, teve um cara que ficou, não sei se foi 40 minutos congelado dentro de um lago. Eu sei que pegaram esse cara, o cara estava morto clinicamente. Os médicos fizeram de tudo e ressuscitaram o cara, trouxeram o cara de volta. É mesmo? Sério, isso é. Onde foi isso? Aqui foi. Não, se não me engano, não sei se foi no Canadá ou foi nos Estados Unidos, uma coisa Mas assim. Eu sei que teve. Não, rapaz, o eu cara acho que morreu, foi o cara realmente algo morreu, o coração parou totalmente, o sangue parou totalmente. Aí eles foram aquecendo o cara aos poucos, Mas foi gradativamente. declarada a morte mesmo? Porra, quase uma hora, pô. Então, mas Sem aí no respirar. caso, vamos lá, vamos supor que ele tivesse morrido. Eu estou tomando a sua narração, tá? Ele tivesse morrido. Voltar à vida não tenha sido parte de um processo científico, anatômico, justamente pelos Olha só, processos. é Ou o que eu tô seja, dizendo, é o uma que eu tô dizendo para pessoa. você. O que é vida? É até difícil eu ou você dizer que a gente tá vivo. Porque vida a gente tem como matéria orgânica, só que o nosso corpo é feito mais de matéria não orgânica do que orgânica. Então, assim, é complicado. Então, assim, a vida em si tem que ter algo mais. É porque a gente parte, ô Juca, da concepção, eu venho para a área do realismo, de que vida é a consciência. E aí você pega Descartes, penso, logo existo. Não há possibilidade de você pensar vida sem consciência. E Mas, aí eu até te entendo. Quando a perspectiva ela é animal, biológica, aí eu concordo com você. Porque a vida não pode, nesse sentido, muitos olha podem só, até não aceitar o que eu vou falar aqui, mas concordar com você, porque a vida não pode se limitar só às questões abstratas. Fato, né? E eu concordo nesse caso com você, mas eu vejo que sem a consciência é impossível que nós tenhamos a mínima concepção sobre vida, tá? sim, Principalmente, não que eu quero vir para a ontologia, mas concordo plenamente. Sem você estar consciente, você não sabe o que é vida. Só que, aparentemente, tudo que existe nessa Terra tem alguma consciência. Você quer ver um exemplo? Só antes de eu dar essa explicação, só dizer uma coisa aqui. Eu sei que não é legal você ser denunciado e tudo mais, mas eu perdi um canal com 27 mil inscritos por denúncias de N pessoas que batalharam anos e anos é para derrubar mesmo, canais. cara, tu tinha um canal com 27 mil Tinha. inscritos? Eu tenho um vídeo com 2 milhões de views ainda hoje. Você Caramba! coloca aí no TikTok, no Kawaii aí, pode estar Jucaraú sem News, você vai ver a quantidade de vídeo aí com 3 milhões de Caraca, views. irmão, denunciaram o teu Então, canal? sim, e eu perdi o canal, depois tinha outro com vários canais, né? Hoje eu tô com aí, já tá chegando vai chegar a 5 mil logo logo, mas eu não vivo de YouTube, mas se vive, assim, mas Você daria para gosta viver de compartilhar o tranquilamente. conhecimento. Eu vejo sempre você entrando em umas lives, participando. Eu acho que isso É, é muito legal. às vezes é por zoeira, às vezes eu tô afim de zoar um pouco, às vezes eu tô afim de conversar realmente, e muitas vezes a galera me pede para entrar, eu pesquiso muito, estudo muito, tenho minha Mas biblioteca, você então, traz, ou pelo menos, por exemplo, você traz algumas coisas que nos alguns levam livros de a questionar, a termos que buscarmos muito respostas. bom, melhor do que o filme, É o que? Ben-Hur, Ben-Hur. Ben-Hur, É, muito Judá bom. Ben-Hur. Mitologia, né, que, como bom estudioso do passado, não posso E deixar. muito bom, tem esse livro aí, muito bom. Celtas, mitologia celta, Esse esse vai aqui, mostrando o que eu esse vou. aqui é Isso maravilhoso, que eu acho legal, pessoal, sabe? É o que eu Fronteira do falo. Conhecimento, esse aqui é pancada, esse Eu é pancada. fico feliz quando entram pessoas aqui, Juca, ainda bem que você não assistiu minhas últimas lives, que eu falo assim, por favor, quando vier querer me questionar, se você quiser vir debater comigo, tenha lido alguma coisa. A Bíblia dos Globaloides. Eu acho legal. Comer bosta, Eita, cara, é, tal, tal. beber xixi, plantar batata em Marte, aquela palhaçada toda que a gente sabe que ninguém saiu daqui. Ninguém saiu daqui, ninguém sai, ninguém entra. Atlantis, isso aqui é um mistério. Tenho pesquisado muito Pô, sobre tu isso aqui. gosta mesmo dessa. Atlantis. Alguns livros interessantes sobre fé. Aí,
Os vikings aqui, gladiadores. Ô, Juca, deixa-me aproveitar que você fez uma Cristo pergunta. entre os essênios. Bom. Deixa-me aproveitar que você fez uma pergunta para a gente fazer aqui uma Olha espécie... essa aqui. Revista sobre gigantes de silício. Isso aqui só eu no Brasil tenho. Ih, rapaz. Ó, isso aqui é alguns vídeos que eu fiz no YouTube. Eles pesquisaram meus vídeos, leram os vídeos e lançaram essa revista no Japão. Caraca, cara. Ó, tu não é bobeira não, hein? Alguns ateus debatendo comigo já se deram mal, né? Teve um que pediu... Alguns ateus debatendo comigo se deram mal. Teve um que pediu o fóssil de Deus. Cadê o fóssil? Pediu o quê? O fóssil de Deus. Puta que pariu. Aí eu tive que dar uma aula pro cara, explicando a ele que Deus é sempre eterno, perene, perpétuo, vindouro, atemporal. Né? Eu quero aproveitar para já que eu estava dizendo que eu tive uma lesão, né, muito grave nas costas, estou tomando vários remédios. Não, mas já estou melhor. Eu não estava fazendo 20 minutos de live. Aí, já estou indo. Mas eu te atrapalhando, professor? O senhor? Não, está me atrapalhando, não. Até porque não é sempre você é um peregrino esporádico aqui, eu não iria te faltar com... E até porque você fez uma pergunta, não só uma pergunta, eu achei legal, isso é dialética, tá, irmão? Você chegou, fez uma pergunta legal, respeitosa, bacana, eu respondi, você contrapôs, e eu acho isso dialético. Eu vou aproveitar para fazer isso aqui. Quando eu respondi sobre a sua primeira premissa, por que se eu acreditava que Alexandre tinha existido... Mas eu não estou julgando sua fé pessoal, não, tá, professor? Não, fique tranquilo, irmão. Jesus e tal. Aí eu respondi, você veio com uma segunda pergunta. Eu achei interessante, isso é dialética. Ela não esgota, você não esgota a reflexão sobre aquele objeto. E aí a sua pergunta foi essa. Aliás, você trouxe uma afirmação após a pergunta. Mas, professor, Jesus é diferente, porque dele temos vários documentos. São mais de 25, 27, 20, não, mais de 24 mil. Mais de 24 mil. Enfim, fora papiros separados, né? Mais de 50 e aí eu não estou colocando aí achados como... Eu só colocando só a parte de papel mesmo. Mas aí, ou seja, você me traz algo que não pode ser ignorado, não pode ser negado dentro da perspectiva documental sobre o cristianismo, suas histórias e de onde surgiu todas essas crenças, possivelmente, da figura de Jesus, ou supostamente o próprio Jesus. A pergunta agora, então, com essa premissa que você trouxe, para eu te ouvir agora, eu vou fazer uma pergunta em cima da sua afirmação. Fique à vontade, professor. Da sua afirmação. Qual texto ou documento sobre Jesus, do ponto de vista, veja, eu vou usar um termo técnico, verossímil, que não é verdade, é uma aproximação, não esteja repleto por teologia, crenças ou mitos que pode dar legitimidade que ele tenha existido como figura humana? Existe algum outro texto desses montes, tirando o documento cristão? Ou alguns que, paralelamente, tentam dizer que mencionaram um cara real? Esses documentos, que são os maiores que você apresentou, eles possuem não elementos teológicos, mitológicos, que legitimam a figura histórica de Jesus, ou estarão sempre no campo da teologia da tradição? Se tiver algum, você pode me apresentar uma passagem. Eu queria que você me apresentasse uma só passagem que pode dar, de fato, um dado histórico real nos evangelhos, porque é o que a gente tem de Jesus, antes de tudo, nos evangelhos. Depois, citações esporádicas em algumas supostas documentações que dizem que é de Jesus. A gente não precisa discutir isso. Vamos discutir os documentos que você falou. Esses múltiplos documentos que você falou são textos de fé, são construções teológicas. Você consegue apresentar uma só para mim, e eu vou te dar o tempo necessário para você fazer a sua abordagem. Só, que vai mostrar que aí, de fato, é suficiente para falar que esse cara tem existido como figura histórica?
A gente está falando da figura histórica, né? Não estou falando aqui do Cristo que fez milagres e tal, porque aí já seria outra questão. Aí tem um historiador, se não me engano, não sei se é Flávio Joséfo, se não estou equivocado, que ele falou sobre essa questão. E ele não era em si um discípulo de Cristo, né? Então, assim, não tem só os discípulos em si que cita essas situações. É lógico que se um discípulo vivenciou, estava perto, ele vai falar com a questão da fé dele em si, que é impossível. Tanto que, se você for ver, esses discípulos, eles fundaram várias igrejas. Hoje é um erro muito grande que eu vi a galera só criticando, atacando a igreja católica, mas não tem só a igreja católica fundada pelos discípulos de Jesus Cristo, tem as igrejas anglicanas também, da Rússia, de outros países que foram fundadas por outros apóstolos de Cristo, que nem participaram do conselho de Nicéia. Então, assim, esses apóstolos estão fazendo o que eles ouviram do Filho, do Pai Celestial, né? Que é ides, pregar as boas novas, os evangelhos, fazer discípulos, né? Fazer discípulos, quer dizer, pregar os evangelhos. Então, assim, professor, não tem só esse cara, não. Tem outro também que eu não estou lembrado aqui de cabeça. Mas se a gente for ver assim, eu sei que, eu acho que eu não estou equivocado, um dos evangelhos mais próximos, não sei se tem 70 foi escrito 70 anos depois da morte de Cristo, isso é muito próximo. O pessoal diz assim, mas não foi escrito um ano depois. Cara, é muito complicado, porque, assim, a história é algo viva. Às vezes você acha que uma coisa não existe, de repente se encontra. Eu lembro que quando eu era ateu, e eu pesquisava sobre a cidade de Troia, era um mito, era uma lenda. Ninguém tinha achado a cidade de Troia. Hoje se sabe que a cidade de Troia, ela não é mais mito, ela não é mais lenda, ela foi encontrada, ela realmente existe. Então, assim, a gente vê que a arqueologia, ela é algo vivo, ela está sempre mudando, está sempre acontecendo coisas. Então, assim, nessa questão de dizer assim, Cristo não existe, cara, eu me abstenho. Me abstenho, porque tem muita coisa acontecendo. E se você for ver, os cristãos são maioria. Será que a maioria está errada? Será que a minoria está certa? Mas a maioria aí nesse sentido, aí vamos para a lógica, né? É o que Popper vai chamar lá de lógica da pesquisa. Não é que eu queira levar isso para o lado do racionalismo. A maioria acredita porque foi levada a acreditar, sem qualquer dados. A única referência que eles têm não é a ciência, não é a história, é a Bíblia, é a fé. Os textos são comunitários. Por exemplo, você falou de Flávio Joséfo. Eu vou voltar porque você está com direito de fala, depois eu concluo. Não, fica à vontade. O Flávio Joséfo... senhor, vou só encher o copo de água aqui um pouquinho, Não tem problema não. O que acontece? O Flávio Joséfo, a gente consegue muito mais ver em Joséfo um não Jesus do que um Jesus, do ponto de vista histórico, tá? Da figura real, histórica, que se propõe. Por quê? Porque você tem um cara que é judeu, realmente, como você falou. Joséfo não escreve um atestado de fé, mas ele nasce em 37, significa o cara nasce judeu, numa Palestina dominada há mais de 3 séculos pelos romanos, teve uma relação direta com outros nomes do judaísmo, como filho de Alexandria, muito mais velho do que ele, que já estava com idade a mais, e não deixou nada sobre Jesus, não produzindo nada. Filho de Alexandria. Se tem alguém que poderia ter deixado alguma coisa sobre Jesus, não era nem Joséfo. Era justamente filho de Alexandria. Porque Joséfo, ele nasce em 37, ele vive até o ano 100. E Joséfo, ele pegando suas produções, somente depois em antiguidades judaicas, que supostamente, segundo literalistas, eu me dediquei ao testemunho flaviano e a Flávio Joséfo, só teve um cara aqui no Brasil que me encarou 3 horas analisando os textos de Joséfo em grego. Chama-se professor Euler Lopes, a quem eu tenho muito respeito, um carinho, uma apologeta, mas é um cara compromissado com a abordagem morfossintática, tudo que deve ser feito. Ficamos nós dois durante 3 horas, foi a maior audiência do canal, onde nós abrimos o texto em grego, eu fiz as análises, ele corrigia, eu corrigia, e
Quando fomos para a crítica literária, a coisa mudou, mas a crítica propriamente ali, genética, sobretudo, da documentação, e depois mais histórica. Por quê? Porque você tem um cara, no livro 18, por exemplo, capítulo 3, parágrafo 3, que é o chamado Testemunho Flaviano, o trecho, ele já é constatado. Mesmo, claro, que tem aquela argumentação, professor, mas se nós tirarmos o testemunho, ele cita Pilatos, ele cita João, mas não havia problema José, como qualquer outro, citar qualquer outros. Por que não havia problema? Porque os textos de fé já estão na comunidade. Joséfo não está escrevendo em 30, em 40, em 50. Joséfo, ele é um historiador que se apropria do que já está em curso na cultura e naquele tempo. Então, você tem ali aquela narrativa, por esse tempo, apareceu ou surgiu, já é por isso que o título do meu livro, que hoje está entre os mais vendidos, você não leu, chamado Como Surgiu Jesus, e escrito lá em 2015, até hoje, com muita sinceridade, até hoje ninguém apareceu para me refutar. Meu livro está na mão de todo mundo. Não porque eu sou o dono da verdade, mas porque apresentei uma tese, uma proposta de análise plausível. Plausível não quer dizer que eu esteja certo, mas sim fundamentada. Por quê? O testemunho flaviano surge somente lá, séculos depois, e com uma forma de um Joséfo que faz uma confissão não típica de um judeu, diferente de outros, quando ele diz, primeiro, ele é um homem sábio. Jesus, em nenhuma parte das Escrituras, era chamado de sábio. Nos evangelhos, não tem uma passagem dos evangelhos onde Jesus é chamado de sábio. Ele é chamado de didáskale, em grego, e rabi, em hebraico, que é a tradução para didáskale do grego, mestre. Sophos é o termo helenístico dado para Jesus. E Joséfo vai dizer, o homem sábio, e a palavra que ele vai usar é sophos aner. E depois, algo que chamou a atenção dos grandes literalistas, críticos genéticos, críticos literários. Se Joséfo falaria isso? Se é que devemos chamá-lo de homem. Isso é uma confissão teológica. Por isso que a minha pergunta no início foi, não é de não admitir que sobre Jesus se tenha, e teria que ter. Porque o cristianismo que surge como uma perspectiva antirrevolucionária ao judaísmo foi para ser uma religião de Estado, de império. E somente uma base forte poderia consolidar um projeto de poder para Roma que deu certo. Olha o Ocidente, olha como que o cristianismo colonizou todo o Ocidente. Então, quando você ouve, devemos chamá-lo de homem, você tem uma confissão pública de alguém que não acreditava nunca em um Messias tal como Jesus, dizendo, a gente nem pode chamá-lo de homem. Peraí, mas se eu não posso chamá-lo de homem, Joséfo, se ele escreveu, ele teria que responder. Eu tenho que chamar, então eu vou trocar. Eu vou admitir que Joséfo tenha dito. É o que eu falo no meu livro. É hipótese. Eu vou admitir que Joséfo tenha dito isso. Se ele disse, aí que o texto não dá legitimidade. Porque você tem uma confissão de fé. Você tem uma teologia. Porque na outra parte da estrutura do texto, ele vai falar isso, não sou eu. Porque ele vai dizer assim, ele operava feitos maravilhosos. E operava feitos maravilhosos, não adianta tentarem trocar as dimensões dos textos, porque aqui não é só análise morfossintática, é a semiótica, é a base do significado significante. Era um conceito de fé, de milagre. Obras maravilhosas eram grandes feitos mesmos, não era uma ética da solidariedade, não, era obra. E ele continua, era mestre dos homens que recebem a verdade com prazer. Observou que lá no primeiro momento ele chama de Sófos, um sábio. No segundo, era mestre de homens que recebem a verdade. Ele já poderia ter iniciado chamando-o de mestre. E depois fecha o caixão. Ele era o Cristo. Ponto. Fechou. Isso aqui ficou sendo denominado de testemunho flaviano usado durante muito tempo, como se
atestasse a historicidade de Jesus, não só o Jesus que você falou, que eu gostei do início da sua fala, não é Jesus histórico, Jesus da fé já começou até bem, mas seja qual for o Jesus, porque o Jesus de Joséfo, da perspectiva do que é Jesus histórico, ele é tudo menos histórico. Então, eu presumo que Jesus existiu tal como os evangelhos dizem, e o Jesus que Joséfo está falando não é o Jesus histórico, porque Jesus histórico não tem nada a ver. A academia diz que Jesus histórico não era Deus, que tudo foi invenção, ou seja, a academia diz que tudo que está nos evangelhos sobre Jesus em relação a milagres, fé, nascimento virginal, Deus encarnado, morto, ressuscitando, tudo, até os ditos que ele disse, ele não disse nada, foram pessoas que colocaram, ou seja, um problema. Então eu vou voltar para você, que você citou, lembrando da pergunta principal que, na verdade, você fez e também afirmou. A minha pergunta foi, eu disse, Juca, sim, concordo e é verdade. Não há um personagem na história da humanidade, de qualquer civilização do mundo, que tenha tantos registros, ok, quanto Jesus. Agora a questão é, há uma diferença entre textos copiados, repetidos sobre uma quantidade, não significa verdade ou validade. O que você tem está num único volume. Por exemplo, o cristianismo se tornou universal. Os hindus já acreditavam num salvador chamado Krishna, que também nasceu de uma virgem, teve 12 discípulos, foi perseguido por um imperador, por ameaçar o trono do imperador. Tudo isso está lá. 1 milênio antes de existir um Jesus. Então, também seria um salvador iluminado, e teve anjinhos cantando para o nascimento dele. Então, o que eu quero dizer? A pergunta é, e não é retórica, ela é hipotética, porque isso é para que a gente construa uma capacidade crítica profunda. Esses documentos, que é só textos de fé, tem alguma outra coisa que pode dizer, tirando, ó, aqui tem uma citação, algo, eu não vou nem falar arqueologia, porque arqueologia não vai mudar em nada. História muito menos, porque eu não sou nenhum bobo para dizer que a gente tem que pegar uma figura literária, histórica ou não, trazer para um laboratório e dizer, nós vamos provar como ela era. Aí é sacanagem. Salvo se tiver elementos. E por que não tem de Jesus? Porque já dizem que se ele existiu era um camponês, se não existiu era um mito, ou coisa do tipo. Então, ô Juca, vou voltar para você. Eu queria que você tentasse me apresentar, mais uma vez, Joséfo. Você talvez quis falar de Tácito, depois eu falo. Você quis falar de Suetônio, também depois eu falo. Talvez Plínio, o jovem, depois eu também falo. Ok? Para mostrar para você que nenhum deles, nenhum relato deles atesta a historicidade de Jesus. E todos os relatos, sobretudo, que se tem de Jesus, é amplamente em textos de fé, onde ele é pão que desceu do céu, nascido de virgem, profecias cumpridas, ele é milagreiro, ressuscitador de mortos. Aliás, verbo de Deus ou o próprio Deus encarnado, ele é o ressurreto que vai ressuscitar e transformar corpos num mundo vindouro chamado Tikulonã. Ele é operador de milagres que deu poderes aos homens para também fazerem milagres, que eu não vejo em lugar nenhum. Então eu queria que você pudesse ficar à vontade para tentar me apresentar alguma citação que você entenda que pode dizer, não, professor, aqui eu tenho, ou simplesmente você analisar o próprio documento e dizer, professor, o que eu tenho é isso aqui. Pode ficar à vontade, irmão. Tá, vamos colocar alguns pontos agora. Eu citei Flávio Joséfo por não ser apóstolo de Cristo, não ser seguidor. Então ele não estaria sendo influenciado diretamente por Cristo para escrever algo. A questão é o seguinte, Roma já tinha uma religião, o imperador era o Deus na terra, certo? Então assim, não cultuar o imperador poderia significar morte, era perigoso não cultuar o imperador. Flávio Joséfo teria que se indispor com os judeus da época. Então, assim, ele estaria se dispondo com os judeus, estaria se dispondo também com Roma, ele estaria conseguindo para si dois inimigos de peso muito grande. E eu acho que ninguém iria fazer isso em sã consciência, querendo destruir a sua própria carreira, a sua própria família.
Mas por o causa de motivo, tá? Não, Mas o motivo, tá, Juca? eu tô só Disseram colocando que ele não escreveu. Não sei se você sabe que existe a teoria, a hipótese da interpolação, Mas aí onde... é aquela questão, teoria sem comprovação é só teoria. Só, Não, mas se a foram vizinha me analistas fofocando, eu não mesmo. posso provar, Ué, entendeu? ou seja, antes do Hum, quinto século não tinha essa citação em eu, Joséfo. eu só, Ninguém eu, só, atestou. eu só tô querendo dizer o seguinte, é irracional um cara querer Roma como inimiga e querer os judeus também como inimigo da época, porque era o povo mais poderoso, mais influenciável que tinha ali naquela região. Então ele ia ganhar dois inimigos de peso para defender um camponês. Não faz sentido. Não faz sentido. Outra coisa, muitos morreram, pelo que está escrito nessas escrituras, muitos. Ainda hoje, se você pegar aqui, tem países aqui na África aqui, que tem cristão lá sendo enterrado vivo, decapitado, morto e defendendo a Bíblia, pregando a palavra de Cristo lá e sendo morto. Isso a nossa mídia aqui esconde. Você pode fazer uma pesquisa aí que você vai ver aí. Gente, hoje ainda, eu não lembro, no mundo, ninguém se sacrificando por outro livro como os cristãos se sacrificaram pela Os palavra. islâmicos, eles se explodem por Maomé, por Alá. Mas aí é que está. Mohammed teve conhecimento da Bíblia dos cristãos. E baseado em passagens da Bíblia dos cristãos, escreveu o Alcorão. E Mohammed. se colocou e se apresentou como Cristo está Deus. lá E dentro. os islâmicos morrem por ele, ué. Cristo está lá dentro, não como o Salvador da humanidade, como está na Bíblia, mas sim como um dos grandes profetas. Mas os islâmicos não morrem por Mas se Jesus. você for Morrem ver, por... se você for ver, tem uma profecia de um apóstolo de Cristo que diz o seguinte: vai vir um anjo que vai dar uma iluminação e vai criar uma religião de que essas pessoas serão enganadas e vão lutar contra nós que somos cristãos. Mais ou menos assim, eu não lembro direito toda a profecia e tal. Se você pegar Maomé, ele tem um anjo que chega para ele. E a partir daí começa essa grande religião, que é a segunda maior religião, se não estou equivocado, do mundo. Primeiro os cristãos, depois os muçulmanos. Aí o hinduísmo parece estar em terceiro lugar, se não estou equivocado. Também não E muitos sou morrem computador. por ele. Inclusive, Mas aí é que está. de se explodir. Mas um apóstolo de Cristo falou que a partir da chegada de um anjo, que seria, para falar a verdade, um opositor ou um demônio, porque demônios são feitos da mesma substância que os anjos celestiais. A questão é só porque ele tem um pensamento contrário ao Pai Celestial. Só por causa disso. O demônio é só porque ele se afastou daquele caminho. Ele não quer dizer que tem pé de bode, essas coisas. Só se afastou do caminho correto, tá? Não vou entrar no mérito disso, senão a live fica gigantesca. Então, assim... Depois eu corto, fica só a gente, não tem problema não, pode ficar à vontade. Então, vê só uma coisa. Então, assim, era muito perigoso para qualquer pessoa escrever um livro, escrever qualquer trecho sobre um camponês que estava desafiando Roma, que estava desafiando os judeus, os hebreus em si, daquela época, daquela região. Então não faria sentido o cara colocar o dele na reta. Por exemplo, agora morreu agora 3 papudinhos aqui, porque deram um litro de vinho para eles envenenado. Maldade. Tremenda maldade, tremenda covardia. Certo? Mas veja só uma coisa. Vamos dizer que alguém falasse que os caras eram papudim. Certo? Eu ia arrumar uma confusão com um cara dizendo, não, os caras não são papudim, os caras não fizeram isso, os caras não bebem. Faz sentido. Os caras são papudim. Se Cristo era um camponês que estava desafiando Roma, que estava desafiando a religião do povo hebreu na época, por que esse cara ia comer partido do derrotado? Não faz sentido, professor. Isso é algo racional. Se eu tiver família, eu vou querer proteger minha família. Eu não vou querer comer um partido de uma pessoa que procurou a derrota. Um exemplo, eu tenho um bocado de colegas aqui que eu conheci, colegas, não amigos íntimos, mas colegas, que se entregaram às drogas. Eu vou agora sair, deixar de cuidar da minha família, da minha filha, das minhas contas para mim, pegar esse cara, alimentar, trabalhar a mente do cara, dizer que as drogas... Não, meu amigo, cada um é responsável por si. A mesma situação desse cara, o cara estava botando dele na reta por alguém que não tinha valor nenhum para aquela sociedade. Então é algo a se pensar. Ou esse cara conheceu pessoas que testificaram e deram testemunho de suas fé verídicas para ele, para que ele chegasse ao ponto de acreditar
ao ponto de se arriscar socialmente de escrever uma coisa que poderia destruir sua vida, sua carreira, como é que se diz? Sua honra perante e fechar todas as portas para ele? Porque não faz sentido. Não faz sentido isso aqui. Eu estou falando como um ser humano que está analisando a psique de uma pessoa que viveu naquela época. Por que ele vai se arriscar por alguém que não tem valor nenhum? Mas aí você parte de uma afirmação a priori de que ele tenha dito, quando não tem provas que ele tenha dito. Vou te explicar por quê. Vamos usar esse mesmo raciocínio. Se Jesus foi esse ícone, essa projeção toda, e admitido como Deus, Salvador, inclusive, pelos discípulos que você citou, Inácio, entre outros. Eu vou citar aqui nomes que consolidaram as bases do cristianismo. Tertuliano, Justino e Orígenes, que enfrentaram problemas seríssimos sobre a figura de Jesus. Tiveram problemas sérios. Porque se, diante de tantos problemas em que havia uma negação dele, inclusive, quanto o Messias, era o debate, eles nunca mencionaram se havia alguma coisa que eles podiam mencionar para dar legitimidade que Jesus tivesse existido, para defender tanto isso quanto qualquer outra coisa, inclusive de que ele era Deus. Coisa que os judeus, você vê o conflito, negavam. É o contrário, eles não trazem nada. O que eu quero dizer? Eu acredito no Juca. Eu mais 3 amigos acreditamos no Juca e vimos o Juca, que não é cristão, não tem nada com a nossa fé, dizendo que um cara existiu e que fazia milagres. E a única coisa que nós temos para fortalecer a nossa fé é um documento que circula, se é que circulasse. Por isso que não circulava, porque ele nunca disse. Tendo falado sobre alguém, qual é uma... Por isso que é chamado de testemunho. Por isso que no direito, eu sou da área do direito, a gente usa provas, testemunhos. Aquilo, ninguém pode... você só pode testemunhar por 2 motivos. Viu e ouviu. Não existe outra coisa. Você viu e ouviu. Eu ouvi de terceiro. Não serve prova. Eu ouvi que fulano disse, que Beltrano disse. Não. Você viu o fato? Vi. Você ouviu o fato? Ouvi. Esses homens poderiam ter se apropriado disso. Nós não teríamos hoje qualquer discussão sobre Jesus. Mas por que eles nunca mencionaram, numa época de maior rumor, de maior conflito, em que criavam ideias, até o Talmud, cara, colocou Jesus como... Pode ver, você deve ter lido o Talmud. Ninguém se levantou. O Celso, contra Celso 1,47, você pode conferir se você tiver Joséfo, você vai ver que diz explicitamente que Joséfo nem cria em Jesus como Cristo. Significa dentro de um contexto de debate. Então esse era o motivo. Você percebe que tudo que nós temos sobre esse Joséfo, então a sua lógica, o raciocínio que você tentou construir, é um raciocínio a priori, porque você já parte da ideia que Joséfo tivesse escrito. Mas quando não há nenhuma evidência documental de testemunhos compartilhados que ele tivesse escrito. Agora, por que a gente diz que relatos de Jesus nos evangelhos podem ser legitimados como parte da história? Porque um escreveu um evangelho chamado Marcos, tem um Lucas que vai dizer que ele está escrevendo baseado em testemunhas de outros documentos. Tem um Paulo que diz que muitos estão empreendendo, escrevendo um evangelho que não é o de Cristo. Então você tem testemunhas escrevendo documentos de documentos e dizendo, Lucas começa o texto dele dizendo, muitos tentaram empreender, colocar em ordem a narração. Ele está escrevendo lá quase no ano 100 do evangelho. Então, porque já tinha quem escreveu. Então, imagine, o que Joséfo traz sobre Batista, logo, é um cara que pregava no deserto, texto de fé. Um malucão que participava de um grupo e que afrontava, inclusive, a política da época. Qual é o problema de citar um Joséfo e de se dizer que existia um Jesus? Texto, uma pombinha aparecendo e dizendo, filho amado que me comprais, teologia clara do Salmo. Então, o seu raciocínio, ele é de se ouvir, mas não de se olvidar. Por quê? Simples. Eu não posso partir de uma afirmação a priori.
Ah, professor, seria ilógico, eu entendo. Claro que Joséfo estava entre a cruz e a espada. Até certo ponto, porque o Joséfo já era inimigo dos judeus. Não sei se você sabe, Joséfo ele já era inimigo crucial dos judeus. Joséfo rompe com com os asmoneus, ele era um asmoneu, ele passa, inclusive, a dar mais elogios aos essênios, participa de uma elite flaviana. Joséfo está sendo perseguido pelos próprios judeus revolucionários que não querem admitir o domínio de Roma, o mesmo que o filho de Alexandria fez se vendendo para a dinastia flaviana. Logo, claro que Joséfo jamais iria escrever qualquer coisa desse tipo, e se tivesse escrito, seria o trunfo, principalmente para os principais pais da igreja. Então, só colocar um ponto, professor, mas assim, comparado aos judeus, quem eram os judeus perante Roma? Ao fazer isso, ele estava se dispondo totalmente contra Roma. Era muito pior na vida dele que os judeus. Ele fez, mas aí é que tá, a gente também não pode bater o martelo e dizer que não. Mas aí a gente não está falando de testemunho? Não, a gente não está falando de se antes de Tertuliano, se antes de Justino, de Orígenes, circulavam diversos textos sobre Jesus. Aliás, os evangelhos já estavam caminhando. Mas os evangelhos, eles ali e tudo, mas os evangelhos já estavam se organizando. Por que, então, esse momento pegara o depoimento de um cara que não era cristão e usar em oposição para fortalecer a fé cristã? Porque aí não é a fé, veja, de Roma, é a fé daquele cristianismo que, inclusive, ô Juca, me permita, está sendo perseguido por Inácio, que era um bispo oficialato romano anti-judaico. Então, a contradição ela é mais absurda, porque seria para usar como uma forma de repressão ao antijudaísmo, sendo Jesus um judeu. O Inácio ele escreve vários institutos para a igreja de Colossos, Magnésios e tudo, dizendo, estão querendo transformar o cristianismo num judaísmo. E ou ainda diz, e outros ousam negar que ele seja o Messias prometido e o Salvador. Olha aí! Então, nem Inácio citou nada, não tem quem tenha citado. Mas tem um judeu, ele é um historiador da elite flaviana. Tá aqui, ele poderia... A única coisa que a gente tem é um texto que vai aparecer como cópias feitas por monges cristãos, cara, séculos depois. E quando apareceu, todo mundo falou, mas peraí, não tem Flávio isso. José foi 95 anos após a morte de Cristo. Não, o testemunho flaviano não. Porque se fosse, tinham citado. O testemunho flaviano ele só aparece na documentação no quinto século. Dá uma olhada aqui. Não. O testemunho flaviano, ele é uma inserção, estou falando o testemunho, ok? O testemunho. Ele é uma inserção posterior lá. Só vai aparecer no códice, a gente está falando no códice, ok? Somente, justamente, depois. Outros nomes, sim. Outros nomes como Tiago, que supostamente ligam como irmão de Jesus, e nem assim pode-se afirmar que seja uma narrativa histórica, porque está dentro de uma dimensão totalmente socio-religiosa. Entende? Você tem autores, que eu vou até citar, que são judeus, que trabalharam, ok? Judeus. John Paul Meyer. Eu errei, professor. Ele fala sobre Jesus Cristo no ano de 93 depois de Cristo, quer dizer, então ele ainda é 2 anos antes ainda. Mas onde que Joséfo fala de Jesus? Aqui, Flávio José fala sobre, em sua obra principal intitulada Antiguidade Judaica. Então, é o testemunho que a gente está dizendo. Eu acabei dando 2 anos a mais. Ele não, falou esse testemunho, Juca, ele não tinha na obra de Joséfo. O testemunho não tinha, nunca foi citado por ninguém. Bom, vamos admitir aqui é que na sua obra principal intitulada Antiguidade Judaica, ele fala sobre Jesus no ano 93 depois de Cristo. Pelo menos aqui é o que tem dizendo aqui. A menção mais conhecida, o testemunho flaviano, encontra-se no livro
Aqui no livro 18 das Antiguidades Judaicas, que foi... Livro 18, só terminar, para fechar. E 64. Pois é, diz aqui que é no ano 93 depois de Cristo. E assim, você tem documentos testificando. As pessoas estão confundindo a data em que Joséfo terminou o seu trabalho e a data em que o texto apareceu. Se o texto tivesse sido escrito, nós não teríamos nenhum problema. Inclusive, o cristianismo não teria se tornado essa heterogeneização que se tornou. Nós tivemos perseguição por Inácio, depois tivemos perseguição por Jacob. Aceito como documentos verídicos, provando, tipo assim, dando um exemplo, né? Tipo Alexandre, tipo Platão, tipo outros grandes pensadores, outras figuras históricas no mundo. Só que se você for ver, tem documentos com muito menos ainda, com tipo 100 anos falando sobre Cristo, que muitas pessoas no mundo não querem aceitar. Então, assim, eu penso como algo irracional. Eu não estou falando aqui dos milagres de Cristo, não. Eu estou falando assim na questão de documentos. Você tem documentos aí que o pessoal aceita, que o pessoal pega e aceita, com 200, 300 anos após a morte da pessoa citada, é aceito como documento verídico que aquela pessoa existiu. Aí você tem documentos que falam de Cristo menos de 100 anos, menos de 120 anos. Quais os atos de Jesus que não estejam ligados ou narrados por terceiro? Lembrando... Aí, professor, olha só, veja a situação. Você quer desqualificar os documentos porque as pessoas tinham fé. Não. Você falou que a pergunta que você me fez foi a seguinte: qual é a pessoa que você cita que não deixou sua fé em si envolver? Eu falei Flávio Joséfo, que não era apóstolo. Mas aí você diz, mas ele fala que esse cara fez prodígios, fez coisa. Mas aí é que tá. Como a gente pode dizer que não? Quer ver um prodígio? Porque não tem nenhum texto antes disso. Eu não sou médico. Eu não sou médico. Eu já voltei a dizer para você. Mas aí eu estou passando uma ponte e vejo uma pessoa se afogando. Eu pulo da ponte, agarro a pessoa, consigo nadar com essa pessoa até a margem, certo? Vira a pessoa de lado, pressiona os peitos da pessoa, a pessoa cospe água ali, consegue respirar, consegue sobreviver, se salvar. Acabei de fazer um prodígio. Porque sem entender direito sobre medicina, sem entender nada sobre aquela situação, eu arrisquei minha vida, eu coloquei minha vida em risco, consegui tirar uma pessoa e salvei a vida da pessoa. Quem vê aquele feito, as pessoas que viram eu pulando da ponte, as pessoas que viram eu arrastando a pessoa para a margem, as pessoas que viram eu lutando para manter a vida daquela pessoa ali, estou dando um exemplo, né? As pessoas, quando forem falar de mim, vão dizer que eu fiz um prodígio, de que eu tive uma coragem que muitos não tiveram, que eu salvei a vida da pessoa. Pode até ser que eles dourem a pílula um pouquinho, mas eles vão falar assim, eles não vão falar, o cara foi um escroto, o cara salvou por acaso, por sorte, não sei. Não vão falar, cara. Ninguém sabe, ninguém estava lá para saber como realmente Cristo agia. Eu acredito em coisas sobrenaturais. Um exemplo, meu pai é ateu, respeito, é epidemiologista, trabalha com surtos de epidemia, certo? Ensina médicos formados e tudo mais, beleza. E uma vez a gente estava conversando, porque quando minha avó estava morrendo, na noite que ela estava morrendo numa cidade aqui, longe de Fortaleza, mais ou menos quase 340 quilômetros de Fortaleza, na noite que ela estava morrendo no hospital, eu passei a noite sonhando com ela. Sonhando, eu não sonho, só tinha pesadelo sonhando com a minha avó. No outro dia eu passei o dia todo triste pra caralho, triste mesmo assim de não querer saber de ninguém. E não sabia o motivo porque estava triste. Quando foi à noite, a minha prima chegou na minha casa e disse, olha, se arruma que a gente tem que viajar. De repente veio algo no meu coração assim, minha avó morreu, não foi? Ela foi. Na hora que ela estava morrendo, eu estava sonhando. E no sonho eu dizia o seguinte, vó, vem morar comigo, não fica sozinha aí na casa do interior. Ela dizia assim, eu queria muito, mas eu não tenho mais forças para isso. Não vai ser possível. Quer dizer, ela estava se despedindo de mim. Estou até me arrupiando aqui. E nessa época eu era ateu, cara. Eu era ateu. Minha mãe morreu sem crer em Deus. Meu pai não crê em Deus. Eu tenho 3 irmãs que são ateias até hoje. Eu venho de uma família de ateu. Eu não ando aqui chupando ovo de padre. Eu não ando aqui em igreja.
católica, evangélica, porra nenhuma. Mas eu entendi com a vida, existem coisas muito além. O nosso grande problema é só achar que só o material. Não, não é. A vida é muito complexa, nós somos complexos demais para vir dessa sopa de amebas ácidas aí. Isso é loucura. A primata que evoluiu para macaco, para depois evoluir para ser humano, isso é besteira, balela. Bebê humano, ele nasce muito frágil. Não tem osso aqui, chora. Na natureza, a gente seria morto fácil. Os predadores matariam a gente fácil. Nós temos que ter pai e mãe para proteger a gente, ensinar a andar, ensinar a falar. É impossível. Foi feito testes. Eu vou falar isso aqui, não é para convencer para o senhor acreditar em Deus, não, vou falar a verdade aqui. Foi feito testes. Se crianças não tiverem o pai e a mãe para ensinar eles a falar, a eles se socializar, depois de um tempo, eles não conseguem mais. Teve uma menina que a mãe deixou com os cachorros, mesmo depois que ela foi resgatada, tentaram fazer de tudo. Ela, com 20 e poucos anos, tinha a mente de uma criança de 5 anos de idade. Meninos que foram criados por lobos. Isso aqui tem relatos sobre isso. Nunca mais conseguiram se socializar. Então, existe um tempo. Aí eu pergunto, que evolução é essa? Que não tinha pai e mãe para ensinar o primeiro hominídeo e ele conseguiu desenvolver a fala, desenvolver o intelecto. Isso é mentira. Agora vamos ver a palavra do livro santo, ou qualquer outro aí. Deus vinha toda tarde falar e educar Adão, o primeiro homem, que não foi feito do barro, não tem um irmão de telha, não, certo? Então ele vinha falar, ele vinha educar, tinha um pai ensinando a falar, protegendo, educando. Isso é a realidade. A gente não pode ter vindo de evolução, porque a evolução não dá isso. A criança, ela nasce, a criança humana, ela nasce quase cega, quase surda, a língua, o paladar não sente gosto, os ossos são mole, a moleira aqui cheia de problemas, a criança não se põe em pé. Quando você pega alguns animais, como uma zebra ou outros animais, eles caem, rapidamente ficam em pé, já conseguem andar ali com a manada ali, já conseguem caminhar, comer, se defender. Uma cobra já nasce, sabendo predar, sabendo arisca. Quer dizer, a natureza, os animais, muitos deles, quando nascem, eles nascem para sobreviver. E é o correto, eu concordo com isso. Cientificamente estaria correto, mas o bebê humano não. O bebê humano, ele não nasce para sobreviver, ele nasce para morrer. Porque ele é uma presa muito fácil. Ele tem que ter pai e mãe, tem que ter uma sociedade. Então, o bebê humano, nós que estamos no ápice da cadeia evolutiva, o nosso nascimento é para a morte. A gente só existe porque vivemos em sociedade, porque temos pai e mãe para educar e proteger a gente, até a gente atingir uma maturidade que a gente possa caminhar por conta própria. Mas você pega vários outros animais na natureza, eles já estão prontos para sobreviver. Aí eu não entendo, ou a evolução está errada, ou existe algo a mais. Aí nós saímos do Não, estou só dando um exemplo de algumas Não, eu estou dizendo, coisas. nós saímos do tema propriamente, mas não tem problema de entender o que você falou. O que eu só quero concluir a nível disso é que eu admito que nós temos citações, lembrando, o que nós sabemos, isso sim é concreto, é evidente, é de que pelo fato dos manuscritos serem achados ali, terminados, pronto, quinto século, é que Joséfo tenha escrito ali no final do primeiro século. Escrito o quê? Antiguidade, não testemunho. Porque se ele tivesse escrito o testemunho, evidente, seria a melhor coisa que já tivesse acontecido para o cristianismo. Segundo, então isso é análise de base, de documentação, de você criar o que a gente vai chamar de corrente de testemunhos, taxonomia das fontes. Isso é critério de metodológico utilizado. Eu preciso de fontes. Peraí, se eu tenho um conflito, o cristianismo no embolimento, tremendo. E a melhor coisa que poderia consolidar as bases do cristianismo era justamente um relato de alguém que nada tinha a ver com o cristianismo, num momento de grandes conflitos, onde você tem um cara, que inclusive é Inácio de Antioquia, ligado ao imperador Adriano, impondo uma regra de conduta e prática e perseguindo alguns judeus. Mas o testemunho só vai aparecer lá, ninguém cita, ninguém fala nada. Então, a confusão é dizer que o testemunho foi escrito no primeiro século, quando não foi.
E a citação sobre o irmão de Jesus, os próprios estudiosos, inclusive, eu vou citar cristãos, tá? Como o próprio Gerd Thyssen, Geza Vermes, James Charles Wolfe, eu cito-os no meu livro. O John Paul Meyer, o Louis Feldman, mesmo tentando reconstruir, eles não chegaram de admitir que o testemunho ele não possa ter sido um acréscimo posterior. Entende? No próprio livro 20, o 9, onde a citação de um Tiago, irmão de Jesus, que tentaram também dizer, ó, mas se tirar o testemunho, tem uma citação. Ali, os estudiosos, especialistas, e nem são ateus. A gente está falando de quem lida com a filologia, com a semiótica, com a crítica genética das bases de como fomenta uma documentação e foi sendo produzida dentro de um contexto. Mostra que, pela forma de expressão, Tiago, o irmão de Jesus chamado o Cristo, denota uma retroprojeção em forma de glossa marginal sendo inseridas pelo copista. Então, e como que a gente sabe disso? Isso aqui é racionalizar. Eu tenho um autor aqui, o Juca. Esse cara aqui defende a possibilidade de um Jesus histórico, de um cara que tenha lutado contra Roma, que não era Deus, que não era isso, que não era aquele... Apesar de eu não apresentar nada. Olha o que esse cara fala aqui na página 16. Jesus histórico, isso existiu. A palavra Jesus, naquela época, era uma das mais comuns. Então existiam vários Jesus, e existiu Jesus que lutou contra Roma, sem ter feito milagres e tudo mais. Isso é um fato. Então vamos lá. O Flávio Joséfo, ele se dedicou, como ninguém, a relatar 20 expressivos Jesuses, que desempenharam funções, inclusive um filho de Anano, outro amigo de Daneu, um Jesus que, inclusive, teve o corpo solicitado para ser tirado da cruz por um grupo de admiradores, porque ele era um líder carismático, mas não é o Jesus dos evangelhos. Então, José, quando ele vai falar de figuras... Aí é que complica, né? Tá lá, tá no testemunho. Não, eu não estou dizendo que não tá. Aí você dizer que não é dos evangélicos, aí complica um pouco. Porque não, mas como assim? Eu te pergunto, é o dos evangélicos? Não, mas aí... Por que José não era? Assim, a questão é, como que não era? Por que José não chamou de sábio? Se fosse, por que José não falou, ó, é aquele que fez milagres? Porque ele foi falar lá no foi você que disse... Você que disse para mim que ele citou um Jesus que fazia maravilhas. Esse não pode ser um Jesus histórico que fazia maravilhas. Eu só queria que você entendesse. Não, eu entendi. José cita um Jesus sacerdote. José ele era homem, profeta. Ele tinha algo mais, além de... Ele não era só humano, ele tinha algo mais. Juca, é isso que eu estou dizendo. O Joséfo, antes de qualquer coisa... Ele lista com detalhes, não é num parágrafo. Esse Jesus, por exemplo, o cara gastou 2 páginas dando detalhes, dizendo, ó, ele era um líder carismático, de grande reputação, fazia muitos seguidores, homem de grandes obras, olha aí, não tem nada a ver com testemunho flaviano, não. E diz que ele foi assassinado, e aqueles que o viram assassinado o amavam tanto que pediram ao imperador para tirar o corpo dele da cruz para sepultá-lo. Te pergunto, essa narrativa parece com qual Jesus? A gente sabe que é o Jesus que proferiu milagres, que... Não parece? Agora eu te pergunto, ache para mim qualquer historiador cristão que tenha dito que esse Jesus é o Jesus dos evangelhos. Cristão, cita um aí para mim. Há vários, né? Não tem nenhum. Não, nenhum. Cristão, os apóstolos... Que eu acabei de citar aqui. Não, eu estou dizendo, você está falando dos apóstolos, não falaram de um Cristo que foi crucificado? Não, eu estou falando que se há algum historiador cristão que tenha lido Joséfo e dito que esse Jesus que eu acabei de narrar, que Joséfo narra, é o Jesus dos evangelhos. Não tem. Mas é que tá. Porque não se você for ver, olha só. É que Joséfo listou vários personagens de nome Jesus, dando detalhes importantes. Eu sei, mas assim, documentos para se ler naquela época não tinha a facilidade que a gente tem hoje como os livros. Olha, livro foi uma coisa tão cara, que as primeiras faculdades, quem teve a capacidade de criar, foi a igreja
Depois da morte de Cristo, foi a igreja em si, a igreja católica. Porque eu vou repetir, Juca. Juca, eu vou repetir a pergunta para a gente entender. Vamos lá. Porque assim, Você se eu dizer assim, se algum cristão leu os relatos de Fábio José, com certeza. Hoje, esse texto de Joséfo que eu li, na época era totalmente impossível. Não é interpolação, ele foi escrito. É isso que eu estou dizendo. Joséfo, ele narra sobre 20 Jesus. Ok, foi escrito, mas com certeza não estava fácil a população da época. Não, o que eu estou dizendo, se esse cara fosse o Jesus, Joséfo teria o chamado Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, como supostamente dizem que ele chamou. Não, ele só vai dizer que era um cara carismático, um líder que conquistou corações. Mas os relatos dele é muito parecido com o relato dos apóstolos, né? É isso que eu estou te dizendo. Então, veja, não é o relato dos apóstolos. Até a tirada dele da cruz é a mesma narrativa dos evangelhos de um Jesus que foi tirado da cruz a pedido. Então, eu estou dizendo, se esse Jesus, que Joséfo atestou com maior narração verídica, ele dizendo de pessoas que estavam assistindo a cena, veja, não é considerado a figura de Jesus, imagine um texto que foi enxertado depois, é isso que eu estou dizendo. Aí, quando eu peguei esse livro aqui, olha o que esse historiador aqui vai dizer. E olha que esse cara diz que teve um revolucionário, um terrorista, a porra toda. Olha o que ele diz aqui. A nossa pesquisa para entender o assunto sobre a tentativa de avaliação crítica do ponto de vista dos grupos dominantes e letrados da época em que os evangelhos foram escritos, está geralmente representado na maioria das fontes literárias existentes. Aí ele abre parênteses. Ele abre parênteses e vai fazer a seguinte expressão. Com notável exceção dos evangelhos. Ele principalmente disse, os evangelhos não falaram nada do Jesus que ele diz que existiu, que é o tal de revolucionário, que Joséfo não dá lista nenhuma, não tem um historiador que fala de um cara revolucionário, de um cara que de fato pegou em arma, que orientou o povo a lutar contra Roma, para expulsar Roma, não. O Jesus que você tem nos evangelhos, ele é um conciliador. É um Jesus que diz, dá o rosto, dê a face, dê a capa, dê a túnica. Não pague mal com mal. Não amai os vossos inimigos. Cara, você não tem um Jesus em nenhum momento que pregue uma mensagem contra Roma. Concordo com você. Eu concordo com você. Você está certo. Agora, Entende? Você já pensou numa coisa? Você já pensou que para um autor criar um personagem histórico, que no caso de Cristo, eu não encontrei, até o Superman, que foi criado, se não me engano, por 2 judeus, ele foi criado baseado na história de Jesus Cristo. Superman, se você não sabe, foi baseado. Você não encontra nenhum personagem em nenhuma literatura com a humildade e com os ensinamentos de Cristo a esse nível. Quer dizer, até para uma pessoa criar um personagem como Cristo, com esse nível de discernimento, de ser humilde, de querer o bem de todos que estão próximos, é extremamente complexo para a época. Seria muito mais fácil para os autores, olha só o que eu estou querendo dizer aqui, o ponto de vista que eu quero colocar, criar um Cristo que iria desafiar Roma. Ele não tem superpoderes, ele não tem os poderes de ressuscitar os mortos. Ele poderia criar um batalhão para lutar contra Roma, os caras morreram, ele ressuscitar novamente os caras. Mas o autor não coloca isso. O cara não quer reino, o cara não quer ouro, o cara não quer poder, o cara não quer nada disso. A humildade que Cristo tem nos seus relatos mostra que ou os caras estão lidando com algo realmente real, ou não faz lógica. Porque se eu vou criar um personagem, eu vou engrandecer meu personagem e não colocar meu personagem para baixo. É muito mais fácil para um autor engrandecer o personagem, principalmente o personagem que tem poderes, que é o Filho do Deus Altíssimo, e vir para a Terra ser tratado como um merda, ser espancado. Não faz sentido a lógica dos relatos, não bate. Não é de um autor querer que o seu personagem vá para baixo. Geralmente, pode pegar vários personagens, você vai ver que o autor quer engrandecer. Mesmo que o personagem passe por um sofrimento, ele quer ser engrandecido. O que Cristo ganhou? Nada. Não teve família, destruição total. E todos os seus seguidores foram perseguidos. O
que eu tô querendo colocar aqui é que você está correto. O problema é que o ponto de vista dos autores é que eles não engrandecem o personagem, o Filho de Deus. Eles diminuem. Isso não tem lógica. Ô Juca, eu vou te pedir só uma licença de uma coisa. Não tem nada a ver com o que você falou, não. Veja, tem uma galera que vem aqui que mesmo discordando, veja, eu permiti você falar, como permito todos. Só que eu já falei que eu sou um cara que eu gosto de ouvir, ouço, admiro as pessoas que criticam. Em nenhum momento aqui eu te desrespeitei. E se me desrespeitasse, eu iria desrespeitar. Chegou o cara aqui, primeiro tocando os pés na porta. Ou seja, é esse tipo de gente que quer se fazer. Aí o cara entra dizendo que os ateus passam dos limites. Eu virei pro cara e falei, irmão, passam dos limites. O verbo é passam. Ateus é a terceira pessoa do plural. Vai estudar, porra. Você tem uma estrutura frasal, uma sentença, você tem um núcleo do sujeito, o verbo tem que concordar. E passam está escrito errado. Ok, o que não seria problema foi porque ele chegou abusado. Aí, ele continuou falando, eu não vejo problema em elogiar, eu acho que, ok. Ateu é loucura, ok, é o seu direito de dizer que ateu é loucura. Eu não vou dizer que ser cristão é maluco, é maluquice. Eu não era louco, não era louco, eu já fui ateu, meu pai é louco. Aí eu coloquei para ele, não burro. Por quê? Porque você vai ver, eu vou até mostrar para as pessoas verem, porque eu é que sou violento, ok? Ó, o verbo é passam, e ele ainda insiste, é burro e quer continuar burro. Aí colocou, o verbo é passam, ensinei que não. Aí ele veio e colocou, ateu é loucura, só ofensa. Então eu vou exibir para as pessoas verem que é um nível. Aí eu fui e coloquei, não burro, é passam, tá aqui, ó, coloquei. Ele continuou, coloquei, eles passam, por quê? Porque ateus é o plural, substitui o pronome do caso reto, eles, no plural, ok? Aí botei, vai aprender português primeiro, porra, beleza. Aí mandei, verbo passar. E ele repetiu a burrice dizendo que o verbo não é passar com dois, é passam, é burro, vai ter que levar porrada para aprender. Aí colocou, aula de português tem que ser, porque você é burro. Não é que eu sou preconceito, é que além de burro você é abusado. Aí ele veio, eu não pedi explicação de gramática. Claro, mas vai ter que levar, pode ir lá. Vai ter que levar uma aula para aprender. Aí ele falou, eu sei escrever os verbos, imagine se não soubesse. Você sabe escrever os verbos e faz uma merda dessa, imagine se não soubesse escrever. Ok? Imagine, né? Fico pensando. Puta que o pariu. Aí entrou alguém, não vou discutir, falou um monte de merda também, ok? Eu que sou o desrespeitoso. Aí ele colocou, é um ateu sem noção. Eu queria mais uns 1000 no Brasil sem noções igual a mim. Aí ele colocou de novo, o que é pior, o cara insiste, ok? Em ser burro. Aí ele colocou, os ateus negam o céu, negam. Puta que pariu, meu amigo, eu aceito você me chamar do que você quiser. Mas um cara que chega aqui se apresentando, saber alguma coisa, escrever alguma coisa, dominar alguma coisa e escreve, passam com dois O, com C cedilha, O, e negam. Puta que pariu, meu irmão. Se toca, cara. Tá aí. Então, Jô, eu te peço desculpa. Você vê que você chegou, eu já estava parando. Eu vou mostrar ali, não precisa nem mostrar. Eu estou tomando 5 remédios. Se eu quiser encerrar a live, eu me retiro. Entende? Veja, em nenhum momento, eu não sou preconceituoso. Minha mãe não sabia ler nem escrever. Minha mãe assinava no banco para receber com o dedinho. Sabe? Eu tenho irmãos que não sabem ler e escrever. Eu não tenho preconceito. Eu prefiro passar minhas horas conversando com pessoas que queiram pensar, refletir, que compartilham o mundo delas e o que elas pensam sobre as coisas, mesmo não dominando a linguagem, do que pegar umas pessoas aqui que aparecem aqui querendo dar essa aí. E uma anta dessa, me desculpa, um jumento como esse, tem a coragem ainda de dizer que domina alguma coisa. Não, eu sei escrever, eu sei gramática. Imagine se não soubesse. Então, Juca, eu quero te pedir desculpa, antes de tudo, tá? Dizer que você é sempre bem-vindo, independente, inclusive eu falei isso numa live que eu participei com você, que eu disse que uma pessoa não pode ser detratada por sua filosofia e ideologia, isso está na lei,
Ninguém pode, capacitismo, chamar um cara de maluco porque o cara é terraplanista. Você pode usar outros termos. O outro é não sei o quê. Não. Então, quem chegou aqui de forma desrespeitosa, tá, foi esse excremento. E eu já disse, me respeitou, vai ter a cordialidade do respeito. Ok? Sou solidário a você, porque apesar de você ter a sua crença, mostrou aqui, ó, deixei você mostrar os livros, o negócio de terra plana e tudo. Não tenho problema com isso. Porque se a gente tiver que discutir um assunto, eu marco uma live com quem quiser debater terraplanismo ou qualquer coisa. Você vem aqui, eu modero e vocês vão tratar desse assunto. Para mim, não interessa esse assunto. Se um dia você quiser entender o lado dos terraplanistas, nós já somos 20% da população brasileira. Se você pegar 213, acho que é 211 milhões de brasileiros, você pegar 20%, cara. Arruma aí alguém que queira discutir com você. Eu modero, eu tenho prazer. Eu modero, porque é um tipo de assunto que eu não quero discutir. Eu não falo discutir, é porque muita gente não sabe que Terra plana é só uma cosmovisão. Qual é a cosmovisão que a gente tem? A gente tem um modelo heliocêntrico, que é uma cosmovisão. A gente tem um modelo geocêntrico, que é uma cosmovisão. Você tem o modelo da Terra plana, que é uma cosmovisão. Você tem da Terra convexa, que é uma cosmovisão. Você tem o modelo da Terra oca, que é uma cosmovisão. E você tem o modelo da Terra côncava, que é uma outra cosmovisão. Então você tem várias cosmovisões no mundo, onde a Terra plana já foi a maior cosmovisão adotada por todas as culturas antigas. Entendeu, professor? E hoje você tem o modelo heliocêntrico sendo a cosmovisão dominante, mas a Terra plana nunca deixou de existir. Olha, ser um modelo dominante, isso não implica que é o modelo verdadeiro correto, porque se fosse isso, quando a Terra plana era o modelo dominante, ela deveria ser o modelo correto até hoje. E não, é igual o fato do Jesus, não é porque todo mundo diz que Jesus existiu que ele existiu, olha aí o problema. Concordo com você, eu não estou dizendo aqui que Jesus existiu, o que eu estou dizendo é que é estranho pessoas colocar o seu na reta por um mentiroso, eu não faria isso. Você morreria por um mentiroso? Por uma mentira que não existiu? Eu não morreria. Mas a gente vê hoje pessoas ainda morrendo, certo? Por um Cristo. Então, assim, na minha concepção, onde a fumaça, há fogo. Eu penso desse jeito. Certo? Você não tem fumaça surgindo se alguém não tentar botar fogo no negócio. E eu respeito seu ponto de vista, porque eu fui ateu. Eu não estou aqui para criticar o seu ateísmo. Se você está feliz assim, bingo, tranquilo. Eu hoje, crendo no Pai Celestial, eu ganhei saúde, fortaleci mentalmente, eu estou falando por mim, eu não estou aqui pregando para ninguém virar, por mim. Me fortaleci mentalmente, economicamente, eu estou bem melhor economicamente. Então, assim, no meu ponto de vista, por que eu vou deixar de... Aí você vê como é que as coisas acontecem, e eu me tornei um cara mais feliz, melhor com as pessoas, depois que eu abandonei a fé. Pois é, e eu tornei melhor depois que abandonei o ateísmo. Olha só, para você ter ideia, por que eu vou deixar de crer em Deus se eu só estou me dando de bem? Ô, Juca, tem uma pessoa que pediu para você explicar o que aconteceu com você. Assim, se é alguma coisa privada, porque eu já vou encerrar, gente, eu tenho que tomar banho, por causa dos meus remédios, minha mulher vai ficar brava comigo. É o Frank, né, Frank? Ô, meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, vá pra casa do caralho, vá se fuder, desequilibrado aqui é você, é só pegar todos os comentários aí, ó. Legal, não, professor. Aí, ó. Ô, Leandro Lima, para de irritar. Aqui, ó, além de abusado, é burro, entendeu? Deve comer capim, é porque é burro mesmo, não é porque gosta, não, porque é impossível alguém... Eu, quando eu tô no canal também, aparece sempre um bocadinho... Não vem pra cá com conversa, não querer dar uma de se vitimizar, não. Comigo aqui, eu empurro, não se invasura, meu corpo passa areia e empurro mesmo sem dó. Vá pro cacete. Jogo, é o seguinte, irmãozão, tem uns caras aí que gostam de debater, tá? Negócio de terra plana, a base... a hora que você tiver e quiser o espaço, primeiro quero dizer que eu me solidarizo com você com a perda do teu canal, porque, veja, tem tanta gente por aí falando tantas coisas e não sofrendo qualquer tipo de retaliação. Eu sou a favor da liberdade, eu acho que se eu discordo do que você está defendendo, isso tem que ser no campo do debate, no campo da pesquisa séria, epistemológica, científica, e teses se constroem para isso. Se refutam, se reformulam,
Agora, denunciar um canal porque uma pessoa tem uma posição, uma pessoa... Já fizeram isso comigo. Meu canal já foi denunciado por vários motivos também. Uma vez eu levei um strike de 1 ano, ok? Então, não é porque eu discorde de você, ok? Que eu vou chegar e dizer que você tem que ter o teu canal perdido porque eu sou o dono da verdade, porque não sei mais o que. Eu não vou fazer isso, ok? Se tiver alguém que queira debater com você, que você conhece, eu confesso que eu não estou disposto a... Esse tipo de assunto, para mim, não tem... Para mim, eu não vou me parar. Mas eu gostaria de ouvir. Por que eu gostaria de ouvir? Porque eu ia pegar um cara que está num campo de uma teoria nova, que vem na contramão de um consenso, né? Porque essa heliocentrismo, geocentrismo, isso já era uma discussão muito antiga, mesmo já na própria filosofia grega, você tem toda essa... Na verdade, os gregos questionaram o modelo da Terra plana, questionaram. Eles não conseguiram emplacar esse modelo. Em 345 a.C. foi questionado, e não era o modelo onde a Terra orbitava o Sol. Era o modelo onde a Terra seria esférica e o Sol orbitava a Terra. Então foi questionado o modelo, mas todas as culturas, todas, acreditavam no modelo da Terra plana com uma cúpula côncava. Uma esfera oca, onde você está dentro da esfera, dentro da quadrada da esfera. Então, assim, o modelo heliocêntrico, ele não é um modelo onde você pode bater o martelo e dizer que é a verdade absoluta. Ainda hoje, você tem culturas ainda que ainda são contra esse modelo ainda. Tem um cara falando um negócio aqui, ele brincou, mas ele deve ser igual a mim. Ele falou assim, mas se a Terra realmente for plana, mas não da forma como pensamos que seja, perguntando, sei lá, mas talvez fosse plana, ou não. Eu nunca fui para o espaço, nem tem como saber. Ou seja, o dia que você quiser, tem colegas seus, agora é gente que quer debater, não é atacar a pessoa, porque o cara é maluco, porque o cara é isso, porque o cara é aquilo. Pô, discute, cada um põe a sua ideia, põe o seu ponto, traz seus raciocínios. Terra plana aqui. Eu não tenho problema, eu promovo aqui no canal, entende? Faço uma divulgação. Alguém, eu tenho com o maior prazer. Eu promovo, ajudo, só não vou dar pitaco, porque eu já disse, eu não gosto de... Pelo contrário, eu vou ouvir você que tem uma visão terraplanista e vou ouvir o outro que tem... Mas só botar um ponto aqui, professor. Nós, terraplanistas, nós temos um terraplanista com a gente que tem grana pra caramba e ele ofereceu R$500 mil para que fosse provado o modelo heliocêntrico e até hoje ninguém foi buscar o dinheiro. Quem é esse cara, gente? Pois é. Depois manda para eu quero para você mostrar isso no debate, eu quero saber quem é esse cara. Não, eu sempre falei isso. E eu tenho autorização dele para falar essa questão, ainda está de pé a aposta. Eu mesmo cheguei a apostar R$10 mil para que se provasse o modelo heliocêntrico. Até hoje ninguém provou. Você tem várias pessoas, vários terraplanistas no mundo todo que ofereceram dinheiro e ninguém foi buscar. Porque ciência é reproduzir o modelo. Só que o modelo heliocêntrico não se pode reproduzir em laboratório. Complicado, né? Mas é isso aí. Eu te agradeço. Não estou aqui para debater sobre isso. Não, mas mesmo assim, eu ficaria feliz em participar, em ouvir, mesmo que não seja aqui no canal. Eu não vejo problema. Ouvir pessoas pensando diferente sobre o mesmo objeto é importante, ok? E sempre vai culminar naquilo que Aristóteles vai chamar lá, na dialética, onde ele chega ao ponto de falar que a dialética ela sempre busca não apenas a compreensão de um objeto por vias de críticas e análises, mas vai sempre se consolidar em uma verossimilhança, ou seja, que será o consenso. Ele nunca diz que a verdade ele diz que um consenso diz o que é a verdade. E a verdade sempre estará sendo uma procura. Então, ou seja, foi aquilo que eu terminei dizendo. A maioria diz que a Terra é redonda. Ela é. A maioria, você começou dizendo, mas são tantos cristãos no mundo. Eles estão errados? Podem estar. Então, ou seja, ver como é que falar de consenso é complicado. Você chega e diz, porque a maioria diz que Jesus existiu, ou crê, é consenso. Mas a maioria também chegou à conclusão de que a Terra é plana, redonda. A maioria foi ensinada que a Terra é um globo, né? Então, a maioria foi ensinada que Jesus existiu. Então tudo em passe, né? Entende? É complicado. Né? Mas, cara, não é por nada, não. Eu já tô sentindo que eu tô ficando bem, mas a mulher pode querer me bater. Porque, olha, eu não tava fazendo live, cara, mais do que 1 hora.
Porque eu não estava nem andando, pra você ter uma ideia, tá, irmão? Nem da cama eu estava levantando. É porque eu jogo futebol, vou fazer 50, mas eu jogo minha pelada. E deixei de realizar meu sonho, né, cara? Recebi aqui os grandes nomes do futebol da seleção brasileira na minha cidade e não pude jogar com eles. Entrevistei, fiz os cortes e não pude jogar, né? Tá até na minha comunidade lá, Túlio Maravilha, Viola, o Leandro do Flamengo, Hernani, Wilson Gotardo, que eu faço parte da imprensa aqui na minha cidade, mas não pude jogar por causa dessa lesão. Mas hoje eu já estou melhor. Alessandro, se puder colocar essa pergunta para ele fazer. Pô, mas agora não. Se você quiser voltar outra live, é porque eu tenho que tomar banho, eu tenho que tomar meu remédio, minha mulher vai ficar brava, porque eu estou passando 2 horas na hora do remédio. Então, professor, um beijo no coração, um beijo para o seu público aí, tá? Pode voltar outra vez, não tem problema. Eu até guardo a pergunta aqui, o chat fica salvo, tá? Eu posso colocar essa pergunta. Posso aproveitar que o pessoal está falando muito aí, para quem não me conhece, quiser me conhecer, o canal é Juca Araújo, CN News. Vai lá. Bota o link, manda, tem um link aí? Deixa eu ver aqui. Eu não tenho problema com isso não, irmão. Oxe. Tá, mas obrigado, se inscrever. Quem quer discordar, convide o cara para um debate. Fala aí o nome do canal. Juca Araújo, CN News. Juca Araújo, CN News. Tá com 4.210 inscritos. Comecei há pouco tempo agora, mal estou tendo tempo de fazer algumas lives, mas já tem algumas coisas lá. Juca Araújo? CN News. Juca Araújo, CN News separado? Tem um tracinho. Tem um copinho de cerveja lá. Então é por isso que fica difícil. Você tinha que tirar isso para ficar. Bota só Juca Araújo que vai aparecer o. Você tá de boné vermelho? Tô de boné vermelho. Até me inscrevi lá no seu canal aí. Obrigado pelo carinho. Tem um Nefilim ali, ó. Vou deixar lá, ó, vou deixar aqui um bom dia para dar o engaje lá, depois a gente conversa. Pronto. Vou botar o link aí, quem quiser se inscrever lá no canal do Juca. E parem de ficar denunciando o canal. O cara discorda do outro, vai lá, chama para um debate, vai curtir e deixa o cara. Tem tanta gente aí falando merda, abusadores de criança, gente usando. Do público, tá? Vou lá. Valeu, irmão. Um abraço aí, tá? Bem, obrigado a todos os que me respeitaram, meu respeito, que não me respeitaram, eu quero que vão se fuder. Fui.